Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos aí a mais um Casual Crypto. Hoje a gente vai comentar para mim sobre um dos temas mais revolucionários dentro do mercado de criptomoedas, que são os security tokens, né? Então a possibilidade literalmente da gente tokenizar a bolsa de valores e lavar ela no formato de blockchain. Você tem a facilidade que você transaciona criptomoedas hoje para qualquer outra coisa. E, além disso, para deixar até um pessoal aí que investe em XRP, BNB um pouco assustado, um pouco mais atento, a gente vai comentar também um pouco sobre como esses tokens podem ou não ter problemas regulatórios. Para ajudar a gente, eu convidei aqui o Alex Nascimento, que é um cara que é especialista nisso, mas antes só deixar o Danilo, nosso diretor comercial, aí dar uma boa noite para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Uma boa noite para todos aí. Hoje um tema bem legal, a gente trouxe alguém que não poderia ter um especialista maior aí em security tokens aí do que o Alex, né, professor da UCLA. Eu vou deixar ele se apresentar também, mas já agradecer de antemão, Alex. Muito obrigado aí por tomar um tempinho aí do seu tempo para conversar aqui com a gente. Desejar boa noite aí para o Marcos, todo mundo que está aí, pessoal. O que vocês quiserem saber sobre security tokens, se tiverem alguma dúvida de como funciona, como é a regulação, hoje o momento para perguntar é agora, porque a gente tem realmente um especialista. Muito obrigado por estar aqui, viu, Alex? Gente, que isso, prazer é todo meu. Obrigado, Orlando, obrigado, Danilo. Feliz sexta-feira aí a todo mundo que está nos ouvindo. O mercado hoje é um dia intenso, mas a gente está confiante de que isso é só mais uma parte natural do mercado. E muito obrigado. O meu nome é Alex Nascimento, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas vim fazer faculdade e mestrado nos Estados Unidos e acabei me envolvendo em investimento de startup. Faço isso já há mais de 20 anos. E na revolução que o Ethereum trouxe para o mercado, eu conheci o pessoal do Ethereum do Silicon Valley e comecei a olhar esse mercado de cripto como investidor de tech. Já dava aula na UCLA nesse tempo, e UCLA para ir no Brasil, né, aqui o UCLA, e a gente começou a ver que o mercado estava em um ponto de explosão, porque você tinha a adoção de muitos players institucionais, como bancos, próprio aí no Brasil, um banco super inovador nessa área é o BTG Pactual, que é tocado lá pelo André Portillo, pelo Lucas Yamamoto, pessoal super inovador. E junto com a UCLA, a gente montou o laboratório de blockchain da universidade e começamos a olhar sobre como a emissão de token deveria ser feita de um ponto regulado, né? De um ponto dentro das legislações aqui nos Estados Unidos da SEC, que é a CVM aí do Brasil. E aí a gente vem nessa trajetória já há uns 3, 4 anos, escrevemos um livro que vocês podem encontrar na Amazon, está aqui o livro, The STO Financial Revolution. Posso botar aqui no chat um código para vocês pegarem o livro de graça. E aí é um pouco disso, a gente vem nessa jornada explicando tokenização de ativos para investidores, empresas, corporativos e serviços bancários financeiros. Pô, legal. E conta um pouco seu background. A gente estava ali em off, você comentou, né, das palestras, do que você já viveu em cripto. Se você puder aí contar também um pouco, né, como que foi a sua experiência, sua entrada no mercado de cripto, efetivamente, depois das palestras, por onde você já passou, quem que você já conheceu, assim, o que você já vivenciou desse mercado?
É muito interessante, né? Porque a gente realmente começou assim, como investidor em 2016, relativamente. A gente já tinha comprado algum cripto antes, mas realmente tomar uma decisão, uma estratégia de investimento e começar a olhar isso como um ativo real foi em 2016. Em 2017, todo mundo que está nesse mercado sabe que o mercado de ICOs explodiu. E a gente veio acompanhando essa explosão. Chegou em 2018, nessa época eu já estava dando aula na UCLA de blockchain, né? A SEC, que é a CVM aqui dos Estados Unidos, que regula toda a emissão de valores mobiliários, disse para o mundo que emissão de ICO era valor mobiliário. Para quem não conhece o termo, valor mobiliário é um contrato de investimento regulado, né? Ou seja, uma ação, uma debenture, um bond, qualquer outro veículo financeiro que você pode transacionar entre investidores regulados, né? Bancos e instituições financeiras. Em 2018, a SEC, que hoje controla ou regula 40% do mercado de bolsa mundial, não porque a SEC é uma instituição internacional, mas sim porque 40% do mercado de bolsa mundial roda nos Estados Unidos, né? Disse para o mundo que a emissão de token era emissão de valor mobiliário não regulada e que isso deveria mudar. E você tem todos os problemas legais de emitir um valor mobiliário não regulado. Se você pensar aí na CVM no Brasil, é como se você começasse a emitir uma ação que não está regulamentada na Bolsa. E se você não fizer isso de acordo com as leis da CVM, a CVM vem bater na sua porta. Então a SEC disse isso para o mundo e a gente, junto com a universidade, tomou uma decisão, que era como entender que isso se desdobraria, né? Aí a gente chegou a escrever o livro e desde 2017 até hoje a gente vem levantando essa bandeira de que o mundo cripto só ia realmente chegar no ponto que a gente chegou hoje se ele fosse adotado por instituições financeiras. Senão ia continuar sendo uma coisa muito legal entre nós aqui que gostamos de tecnologia e gostamos de inovação. Para você chegar nas massas, você precisava do apoio dos players institucionais, bancos, instituições financeiras, reguladores, governos e etc. E a gente hoje é muito feliz de que a nossa tese se mostrou correta. Então a gente passou esses últimos anos aí viajando tudo quanto é tipo de conferência de cripto aí pelo mundo. A gente já foi para Davos, já foi para o Asian Financial Forum, tentando explicar para banqueiros e para instituições financeiras como utilizar a tecnologia para criar produtos financeiros. Desculpa a longa explicação, mas eu acho que dá um pouco de contexto para a audiência. Não, imagina, cara. Acho que, putz, é uma aula realmente bem legal. Será que você consegue explicar, assim, em termos mais abrangentes para o pessoal que não sabe o que é um security token, né? Porque você falou, pô, emitir uma ação, mas como é que funciona a emissão de, por exemplo, de um STO, né? De um security token, né? Aonde que ele vai estar? Como é que funciona tudo isso? Sim, lógico. Assim, vamos então dar 2 passos para trás, né? O que é um security token? Um security token é a representação de qualquer contrato de investimento regulado no blockchain. Então, você, em tese, poderia emitir um security token no Ethereum, poderia emitir um security token na Tezos, poderia emitir um security token em diversos diferentes blockchains. Ele é a digitalização daquele contrato de investimento. Então, se a gente olhar muito no granular da evolução do mercado de capitais, o mercado de capitais nada mais é do que uma evolução de contratos entre partes que estão investindo em uma estratégia, em uma companhia, em um negócio. Por exemplo, um bond, né? Um bond é um valor mobiliário, um título de dívida. O que ele é? Ele nada mais é do que um contrato entre eu e vocês, aqui exemplo, dizendo que eu vou emprestar um dinheiro para vocês,
e vocês vão pagar uns juros em cima desse dinheiro. Um simples contrato de dívida pública é um exemplo. Esse contrato é um contrato de investimento. Então, outro exemplo, uma ação da Apple ou uma ação da Lojas Americanas online aí, a famosa Betou no Brasil, nada mais é que você, como investidor, está comprando um contrato com aquela empresa de que agora você tem uma participação econômica nos resultados daquela empresa. Então, a sua ação, que hoje é tradada na B3, ela nada mais é do que um contrato, né? Que lá em 1900 e lá vai bolinha, era no papel. Então, eu que sou velho e estou cheio de cabelo branco, já tive a ação da Disney que você recebia um cartão, assim, dizia o seu nome, e aí você tinha uma numeração e falava aqui, esse contrato de participação é do Alex. E o que você evoluiu, né, nas últimas décadas para esse contrato ser digitalizado? Exemplo, você tem a Nasdaq, aí que conhece do mercado financeiro. Esses contratos são digitalizados muito antes do blockchain ser popular. O que houve a evolução para um security token? Muito desses contratos, eles começam a ser muito custosos dependendo da transação. Vou dar um exemplo para vocês. Para você pagar dividendos, e isso choca a maioria das pessoas quando a gente faz umas palestras por aí, pelo mundo, que somente 3 mil empresas nos Estados Unidos, todas as empresas que tem nos Estados Unidos, emitem dividendos. Porque a papelada e a burocracia que você tem que, como empresa, absorver para emitir um dividendo, ela não necessariamente se paga. Porque se você for uma empresa pequena, você vai precisar contratar um back-office enorme para poder pagar o dividendo das 10 pizzarias que você tem aí. Vocês estão onde? Em São Paulo? São Paulo. Que você está aí nos Jardins. Então, eu tenho 10 pizzarias nos Jardins, eu vou emitir dividendo para todo mundo, mas eu tenho que fazer uma papelada tão grande com a CVM que acaba não valendo a pena, entendeu? Aí, o que você fala? Ok, agora com o blockchain, eu posso botar toda esse back-office num contrato inteligente, num smart contract, ou num contrato auto-executável, que nada mais é do que um software que executa as cláusulas do contrato de investimento. Então, o mercado financeiro começou a acordar para essa revolução. Se você olhar bancos como o Goldman Sachs, etc., gastam 6, 10 bilhões de dólares por ano numa equipe de back-office, que é a equipe que faz essa troca de papelzinho. Então, se você consegue botar esse papelzinho, essa troca de papelzinho toda dentro de um software e emitir um token, que é a representação digitalizada desse contrato, e botar ele no blockchain, o que você acaba gerando? Você acaba gerando o que gente que é velha que nem eu lembra, uma ação ao portador digitalizada. Então, um security token nada mais é do que um contrato de investimento, seja esse contrato, qual for esse contrato, uma participação numa fazenda, uma participação numa empresa, um contrato de dívida pública, um precatório. O pessoal aí do mercado Bitcoin, Reinaldo, Juliana Falkman, super inovadores em criar esse tipo de representatividade de títulos da dívida do governo no blockchain. E você consegue fazer essa transação muito mais simples e muito menos sem custo. Porque se você fosse fazer títulos da dívida da minha rede de pizzaria no Jardim, você ia acabar gastando mais dinheiro do que você ia levantar dinheiro. Com certeza, né? Então você acabaria até gastando parte dos dividendos que você ia distribuir, né? Então não faz tanto sentido realmente. Aqui eu queria passar uma dúvida que o Ítalo, né, Arumi, ele pergunta, que se na sua opinião o security token ele vai substituir as ações no futuro. E daí eu ainda complemento isso de como seria, na verdade, o cenário que você imagina. Você imagina o security token sendo, por exemplo, uma ferramenta que
que as bolsas vão usar como se fosse um back-end, né? Então eles vão estruturar tudo como securities para facilitar todo esse back-office, ou você vê o cenário inteiro migrando para alguma blockchain própria, por exemplo, a gente aqui com a Mercurius podendo fazer o próprio security token e começar a distribuir por aí. Qual que você acha que é o cenário mais plausível aí para um futuro próximo? Até mesmo a migração. Opa, desculpa. Não, até mesmo. Não, é só comentar que até mesmo a migração, né, para uma blockchain pública como Ethereum ou Polkadot, que pelo menos eu vejo muito isso na figura da Consensus, que eles comentaram justamente isso. Hoje o mundo, se eu não me engano, perde cerca de 6 trilhões de dólares por falta de liquidez entre os ativos, que é justamente essa dor que você falou. Então, até acho que dar uma visão, né, sobre o potencial do mercado de cripto também nesse aspecto. Exato, exato. Então, assim, o que você tem, né? Você tem alguns drivers aí, ou algumas forças de mercado que são importantes levar em consideração. É muito boa a pergunta do Ítalo. Resposta clara para a pergunta do Ítalo, sim. Se você, quem aí está nos ouvindo, fizer um Google simples do que a Nasdaq já está fazendo. A Nasdaq hoje já oferece uma plataforma white label, obviamente não é para qualquer pessoa, né? Tem que ser institucionalizado, para oferecer um exchange de security token na plataforma da Nasdaq. Então, assim, não faz sentido, e essa é uma das grandes inovações do mercado, você ter o T+2. Para quem não conhece o que é T+2, é que você compra uma ação, ela meio que você ficticiamente acha que você é o dono daquela ação, mas demora tempo, mais 2 dias úteis, para aquela ação realmente virar sua. Porque tem que ter um cara, né, uma pessoa física no back-office que vai lá, pega aquela ação, tira do nome do Danilo, passa para o meu nome, acredita o dinheiro na conta do Danilo, faz um débito na minha conta e atualiza a lista de sócios da empresa de pizzaria da Mercúrio no Jardim. Então, essa transação, ela é super ineficiente. Um dos motivos de que você não consegue fazer essas transações de investidores de varejo internacionais. Porque imagina você fazer essa comunicação da B3 aqui com a conta do Danilo, com a conta do Satoshi que mora em Tóquio, e vocês estarem tradando ações de uma empresa da Mitsubishi de Tóquio e o Danilo comprando ela aqui no Brasil. Então, esse problema organizacional da indústria de valores mobiliários, de ações, de dividendos e de títulos, ela com certeza vai ser solucionada com a tecnologia do blockchain. Isso não é o Alex falando, é isso vocês podem olhar o Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, BTG Pactual, todos esses bancos já acordaram para essa realidade. Aí você me fez uma segunda pergunta, que era como é que isso afeta o mercado de cripto, né? O mercado mais varejo. Você, com essa tecnologia, quando a tecnologia vai ficando mais barata, é o famoso assim, você começa a ter open source, você começa a ter o que a gente viu hoje. Quando eu comecei a brincar de computador, tinha só o Word, né? Era o único documento, o único software de texto que você mandava para lá e para cá. Hoje você tem 300 milhões de diferentes editores de textos pelo mundo. Isso é uma natureza da tecnologia, ela vai ficando mais barata. Conforme ela vai ficando mais barata e a emissão desses security tokens começa a ficar uma coisa mais fácil e pública, o que você começa a ter? Você começa a ter uma série de produtos alternativos que são oferecidos ao público em geral, o que anteriormente não era viável, porque o custo de você rodar um produto alternativo de forma regulada, ele era talvez mais caro do que a grana que você ia levantar. Agora, para isso, você precisa trabalhar com o regulador. Então, a CVM tem que aprovar quais são as regras de como você emite um security token no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi no dia 11 de julho de 2019.
a SEC, que é a CVM aqui dos Estados Unidos, aprovou um framework para você emitir um security token dentro das leis americanas e poder vender para todo mundo. Então, assim, essa onda está vindo e ela vai chegar no Brasil. O pessoal da CVM, o Vasco e o time deles são completamente experts hoje em cripto, entendem muito bem das mecânicas do mercado e, obviamente, eu não posso falar por eles, mas o meu sentimento é de que essa inovação vai ser muito benéfica para o Brasil. Legal, cara. Pô, é super interessante, sim, essa área, né? O Renato aqui, ele comenta, ele tem a sua opinião, falando que o problema do security é que ele é ao portador, né? E não normativo, não nominativo, né? Ou isso não é um problema, né, pra gente? Isso que ele pergunta, queria a sua opinião sobre isso. Lógico, é muito boa a pergunta do Renato. Tudo bem, Renato? Prazer. Então, se você... existe essa dúvida no mercado, que ela é uma dúvida conceitual, e por isso que a sua pergunta é muito boa. Cripto por cripto, então se você separar, você tem dois tipos de cripto, né? Você tem cripto utilitário, que em definição não deveria ser um veículo de investimento, ele é uma moeda que te dá acesso a alguma coisa. Um exemplo é você ter uma moeda que te dá acesso a ir num parque da Disney, né? Então você tem acesso com aquela moeda a comprar um sorvete, a comprar uma volta na roda gigante, a tirar uma foto com Mickey. Essa é o conceito de moeda utilitária. E você tem o security token, que é qualquer veículo de investimento. Hoje, no mundo cripto, essas duas coisas são um pouco misturadas, porque dependendo de onde você está no mundo, a moeda pode ser considerada pelo regulador local um security token ou um utility token, ou um commodity, né? Exemplo, o Bitcoin aqui nos Estados Unidos é considerado um commodity. Então, se você pensar que o security token ele é o portador e não nominativo, essa realmente não é uma verdade, porque o que importa no final do dia é qual nome está no contrato entre as partes. Então, vou dar um exemplo aqui, o nosso exemplo da pizzaria da Mercury, né? A Mercury vai lá e tem 10 pizzarias no Jardim de São Paulo. Ela começa a vender seus security tokens. Para quem é tecnicamente confortável com o termo, esse security token é emitido no Ethereum. Ele é um ERC20 token. Aí eu conheço o pessoal aqui da Mercury, fui lá e comprei o security token da pizzaria deles. E hoje tenho 10% dos tokens ou das ações do conglomerado de pizzaria. Eu vou e eu vendo para o Zezinho. O Zezinho vai e tira esse token da minha carteira. Então, aí ele vira ao portador. Só que na escritura dos sócios da rede de pizzaria, o meu nome está lá, e não do Zezinho. Então, no dia que o Zezinho voltar para o Danilo e para o Orlando e falar, pô, eu comprei essas ações aqui do Alex, o Danilo e o Orlando vão falar, bicho, a gente não vendeu para você. Então, não necessariamente ela é um portador puramente simples e claro. Quem tem o security token é o dono dos benefícios econômicos da pizzaria. Quando você está fazendo uma transação de security token, você tem que fazer, como em qualquer ação de valor mobiliário, validar o comprador secundário. Então, eu comprei, na hora que eu vender para o Zezinho tem que fazer KYC e AML, que são os componentes para evitar lavagem de dinheiro e notificação para os emissores do token, para os donos da pizzaria, de quem é o novo acionista, e a pizzaria tem que aceitar o Zezinho como novo acionista. O mercado continua igual. É importante isso ser dito. Assim, o regulador, a CVM no Brasil, define quais são as regras de um security token no Brasil.
Legal, Alex. E aí eu queria entrar um pouco, realmente uma dúvida mais regulatória e também pensando em perspectiva de futuro de cripto. Porque para mim eu vejo que dentro da indústria de cripto a gente tem dois nichos, né, de criptoativos muito bem claros. Alguns mais centralizados, a gente poderia pegar ali XRP, BNB, que assim tem uma dinâmica bem parecida mesmo com quase um token não diria de governança, mas, por exemplo, o BNB, ele tem queimas de acordo com a receita da Binance, então é quase uma linha de pagamento de dividendo. O XRP também está enfrentando até agora problemas com a SEC. E numa outra ponta também tem agora a criação de modelos de negócio em blockchain, né? A gente tem hoje empresas, não exatamente empresas, organizações descentralizadas como a Uniswap, que fatura aí $1 bilhão ano com suas taxas. E você também tem tokens de governança, que basicamente é o funcionamento ali de uma ação, que a pessoa detém poder de governança sobre o protocolo, a pessoa consegue fazer aquelas operações. Possivelmente existem já projetos para que eles recebam dividendos baseado na receita que a Uni gera. E aí eu queria saber nessas duas pontas, né? Há, primeiro, algum risco regulatório para, por exemplo, os detentores de BNB, de XRP, afins, que é essa pegada mais centralizada, e como você acredita que seja o futuro nesse aspecto de regulação para organizações descentralizadas, né, em blockchain, como, por exemplo, a Uniswap? Não, essa é uma excelente pergunta. Assim, o futuro, eu não tenho bola de cristal, né? Então não dá muito para dizer. Mas a gente pode tentar explorar alguns tipos de diferentes cenários. O Binance Token, a BNB, para quem é familiarizado, me parece ser um security token. Muito dessas criptomoedas, por natureza, são um investimento. Então, cairiam dentro da definição de um security token. Agora, o regulador, por natureza, conforme a gente está falando com brasileiros, vamos usar a CVM como exemplo. A CVM, naturalmente, ela anda atrás da inovação, porque a inovação tem que acontecer para ela poder regular. Ninguém lá da CVM, o Vasco, o Maeda, ninguém lá tem bola de cristal, vai adivinhar o que vai acontecer na inovação no futuro e criar um arcabouço regulatório para uma coisa que ainda não aconteceu. Então, por isso que eu digo que é um pouco incerto o futuro dessas moedas, porque eles estão puxando a corda da inovação e trabalhando com o regulador para tentar entender como é que eles se legitimizam, que é a palavra correta, né? Então, o caso da XRP é um caso excelente para ser usado como um benchmark. Eles puxaram a corda da inovação, né? Criaram uma moeda que claramente é um security, e agora estão trabalhando com a SEC para entender como eles legitimizam um modelo de negócio. Quando o que a gente usa aqui nos Estados Unidos, uma expressão que eu vou traduzir, o gato já saiu do saco, né? Então, como é que você vai catar o gato? Tem XRP pelo mundo inteiro, o pessoal está tracionando XRP para tudo quanto é lado. Tether é um outro grande exemplo. Você tem uma pressão da SEC contra o Tether, porque na regra mundial, você não pode sair, agora o Orlando e o Danilo vão sair aí por São Paulo, emitindo uma nova moeda. Assim, os governos, historicamente, fazem coisas extremas para manter o seu poder monetário. Se a gente olhar para a história. Então, você tem essas dinâmicas de mercado que são coisas que a gente ainda não viu. E achar que o regulador vai andar na frente da inovação não acontece, porque fisicamente não tem como isso acontecer. Agora, você tem um esforço dos reguladores de criar arcabouços novos para regular essa inovação do mercado de criptomoeda? Você tem. Qual é uma maneira do regulador fazer isso? Cobrando taxa. Qual é uma maneira do regulador fazer isso? Emitindo um produto que compita contra o que está acontecendo no mercado cripto, que são essas CBDCs, né? Que talvez o pessoal não conheça a sigla, mas é o cripto do Banco Central. Uhum. E o governo brasileiro já está explorando isso.
Muito interessante a inovação que saiu do Uruguai, que foi um dos primeiros países a pensar em fazer isso. Você já tem isso acontecendo na China, você tem o Digital Yuan, houve conversas aqui no Senado americano do criptodólar. Então, o mercado está andando. Para onde o mercado vai andar, eu não consigo te dizer porque eu não tenho uma bola de cristal. Mas tem dois drivers aí. Um é o regulador vai taxar isso, é uma maneira dele regular através de cobrando impostos. Você vai ter um produto competindo, que é o produto do governo, que é natural o governo querer manter o seu poder monetário, e você vai, conforme os reguladores e os governos vão entendendo melhor modelos de negócio de cripto, você vai criar modelos de regulamento. Mas você vai sempre ter a inovação que vai andar na frente do regulador, que é o que você acabou de usar aí como excelente exemplo, a Uniswap. Se eu não me engano, um amigo meu que é muito do mercado de DeFi, outro dia estava me contando que a Uniswap tem somente 15 funcionários. Sim, é um modelo de negócio incrível, particularmente, que é um modelo minúsculo, assim, em termos de desenvolvimento, porque basicamente você tem os provedores de liquidez, são os próprios usuários, né, basicamente. Você tem a atração baseada em um completo efeito rede, então, assim, eu acho algo bem interessante. Só que, assim, para mim fica um pouco essa dúvida, porque apesar de você ter esse modelo, você tem efetivamente uma tesouraria, você tem efetivamente um modelo de governança, você tem uma linha de receita muito clara dentro daquilo, há propostas dentro já da plataforma de emitir efetivamente dividendos. Então, as pessoas receberem por deterem Uni, vão receber, por exemplo, pagamento em Ether baseado em parte da taxa, né, do que aquele protocolo está sendo criado. Só que, assim, você não tem uma sede, você não tem uma formalização, se a gente pensar nesse aspecto mais legal da empresa em si, né? E aí eu acho que talvez isso vai ser o próximo grande aspecto nebuloso. Porque, assim, particularmente para mim, a hora que eu vejo um BNB, um XRP, e vejo, putz, ainda não há uma regulação da SEC, aquilo é muito claro que tem um risco regulatório implícito, assim, que claramente a SEC uma hora vai lá, vai criar um problema para o cara daqui 2, 3 anos. Agora, quando você vai para, por exemplo, o ecossistema DeFi, que você tem vários modelos de negócios, em quem que a SEC vai bater na porta, né, para regular, ou como ela vai pensar nesse aspecto, que até é algo que não é exatamente uma empresa, se você for para pensar por um lado. Não tem uma sede, não tem um lugar fixo, não tem um formato de operação. Então é interessante, né, particularmente para mim, essa reflexão. Não, é super, você está certíssimo. É um modelo de negócio que, o que né, a gente usa aqui é essa expressão em inglês, né, The cat has left the bag, is out of the bag. Se o gato saiu do saco, como é que você vai fazer? Você vai correr atrás do gato? Você vai ligar para quem? E muitos desses modelos de DAO, os caras estão sediados em países onde a jurisprudência da SEC não chega. Desculpa. Então, você vai sempre... E isso é uma coisa que eu gosto muito do mercado de cripto, que você tem essa pujante inovação puxando a corda da inovação. O que mais dá para fazer? O que mais dá para a gente esticar aqui o pensamento? Que modelo de negócio mais criativo, mais descentralizado, mais automatizado, mais transparente eu consigo lançar no mercado? E é um desafio para o regulador, certamente, sabe? Uhum. É a natureza do mercado. Com certeza, né? Assim, mais um exemplo é o que o Diego fala aqui, né? A própria Polymath, né? Ela pergunta se a Polymath largaria na frente no segmento de STOs, né? O Orlando, você pode até comentar um pouquinho sobre isso, Orlando, mas para quem não sabe, a Polymath, né, salvo engano, ela atua na criação. Você cria, né, os security tokens pela plataforma da Polymath. O que você acha sobre isso, Orlando? Você acha que isso pode ser interessante? Aí eu acho que até o Alex vai saber responder mais que eu, e até seria até um pouco na minha linha, né, de perguntas, que é como as pessoas vão pretender emitir isso, né? E aí eu ia até mandar depois essa pergunta para o Alex. Você enxerga, por exemplo, blockchains públicas participando desse processo, como é o caso, por exemplo, da Ethereum? Você enxerga algo muito mais indo para, por exemplo, uma Hyperledger, que é uma blockchain privada derivada ali de Ethereum e de outros? Ou você enxerga efetivamente cada bolsa, cada local tendo ali sua própria blockchain, igual a gente,
por exemplo, desenha em alguns casos de Central Bank Digital Currency. Já vi muitas propostas, inclusive da Consensus, né, nessa linha, e de blockchains públicas mesmo atuando nesse aspecto, porque efetivamente armazenar dados é algo extremamente caro, é algo complexo. E eu queria saber de você, o que você enxerga nesse aspecto, Alex? Você que já está mais na linha de frente ainda que a gente, né, nessa parte de security. Não, lógico. O pessoal da Polymath é muito próximo nosso. Eles até patrocinam o livro. Então, assim, para quem quiser conhecer um pouco mais da ideia da Polymath, tem um case study da Polymath no livro. Vou até botar aqui no chat o que vocês podem comprar o livro na Amazon. Boa. Manda aí que a gente já coloca aqui no chat ao vivo aqui. Então, ou botar o meu nome na Amazon, aparece. Então, assim, o que tem acontecido no mercado? Né? Você tem tido essa ideia de pessoas como eu que você tokenizar ativos alternativos é uma solução para conseguir distribuir ativos alternativos de uma maneira economicamente viável. Porque vale a pena lembrar o que a gente estava conversando no começo. Você tokenizar uma pizzaria, que é o nosso exemplo aqui da live, é muito caro pela receita que a pizzaria vai gerar. Então, a conta não fecha. Mas se você tokeniza, isso pode ser viável. Então, assim, o pessoal do seu bairro pode apoiar a pizzaria, né? Aí você passa para como é que isso é feito. Então, beleza, essa ideia em papel, joia. Agora vamos tentar implementar a ideia. Você precisa de uma plataforma igual a da Polymath, tem outras plataformas aí que fazem isso também, Securitize, Republic, etc., por aí vai. A gente até, na nossa empresa de investimento, que é a 7CC Blockchain Investments, vocês podem aí olhar no site, é 7ccinvest.com, a gente tem uma plataforma de tokenização própria, onde você pode criar esses tokens, emitir esses tokens de security tokens, e, como o Orlando falou, manter o registro de quem são os acionistas e a transação desses tokens. Esse custo, ele não é um custo barato. Então, você começa a ter brigas dentro do mercado de que plataforma vai ser a plataforma vencedora. E a plataforma vencedora, naturalmente, é a plataforma que tem mais usuário. Então, você tem duas coisas que dividem essas plataformas hoje no mundo. Você tem o processo regulatório, ou seja, em que jurisdição essa plataforma está operando. Aqui nos Estados Unidos, a maior é a T0, que está aí durante algum tempo já no mercado. A Polymath é uma com tração global, onde você pode emitir os seus security tokens dentro da plataforma dele, usar uma série de diferentes plug and plays para criar o seu produto financeiro e utilizar o token do Poly para transicionar. A Polymath também, quem buscar aí na internet, está projetando o Polymesh, que seria um blockchain só para security tokens. Então, se você pensar como a tecnologia evolui, ela naturalmente, né, esses anos aí que a gente tem de internet, você tem vários players e esses players vão acabando adquirindo mais usuários, e eles vão se consolidando. O que aconteceu aí com o Google. Não sei se tem gente velha o suficiente nesse live aqui para lembrar do AltaVista, do Lycos e de outros search engines. Então, minha tese é que, naturalmente, você vai seguir esse modelo. Você vai ter várias bolsas, várias plataformas que, conforme elas vão crescendo em número de usuário, elas vão se consolidando. E você tem players no mercado com muito dinheiro, exemplo, B3, Nasdaq, New York Stock Exchange, que podem assinar um cheque e comprar todo mundo. Legal, sim. legal. Pode falar, fala aí. Não, eu ia falar que
Normalmente a gente gosta, né, manter essa entre 1 hora e 45 minutos. Queria pegar uma última dúvida, que particularmente também é uma dúvida minha, pegar alguém que está estudando aí esse mercado desde 2016, está em conexão aí com o mundo inteiro do mercado de cripto, e também tem essa perspectiva da visão institucional, e eu tenho que assinar embaixo quando o Alex fala que o mercado de cripto ele não crescerá se ele não aprender a conviver com os institucionais. Aí a pergunta é referente ao futuro aí de Bitcoin, Ethereum e essas criptos mais centralizadas, saindo um pouco dessa linha de security. Aí você, Alex, como investidor, o que você acredita, o que você pensa nesse mercado, e até mesmo você como pesquisador nessa figura de ter estudado tanto blockchain, o que você acredita que é um pouco o futuro aí, um pouco do mercado? Brincar aí um pouco de bola de cristal, pode ficar tranquilo. Ninguém nunca vai acertar a parte de inovação, mas é divertido ver as especulações, ver um pouco da visão, né, que você pode trazer. Visão, né? Assim, eu sou um pouco... um pouco, né, tipo, rezando a missa para padre, porque... Obviamente, eu entrei nesse mercado porque eu acreditava no Bitcoin. E eu não conheço ninguém que participa desse mercado ativamente como a gente participa, que não acredite na disrupção financeira que o Bitcoin traz. Esse dip que a gente viu hoje, na minha opinião, e aqui por disclaimer legal, eu não sou... isso não é conselho financeiro nem conselho legal, realmente faça sua própria pesquisa e tome suas próprias decisões. Mas esse dip que a gente viu hoje acontecer no mercado, ele é uma correlação do risco de mercado. Então você teve na China um blackout que jogou o hash rate, ou poder computacional do Bitcoin lá para baixo, né? Você pode olhar um comparável disso que aconteceu também, um outro blackout em 2017. Quando isso acontece, você tem as pressões de mercado institucionais, que são proteger o capital do investidor. Então, se eu tenho um blackout na China que joga o poder computacional da rede do Bitcoin lá para baixo, porque grande parte das mineradoras ficaram um tempo sem energia, o trader da mesa de um banco, ele tem que tomar uma decisão sobre esse risco. Ele não sabe o dia de amanhã, ele não sabe se vai ter outro blackout, ele não sabe se vai ter um blackout e as mineradoras vão explodir, todas pegarem fogo. Então, ele tem que tomar uma posição imediata, e essa gera uma posição de venda, que foi o que aconteceu como é que deram o nome aqui nos Estados Unidos? Black Thursday, que foi no março do ano passado. Assim, largou Covid, a gente não sabe o que vai acontecer no Covid. O Covid pode vir e matar todo mundo no mundo e sobrar 10 pessoas. O que aconteceu no mercado? Todo mundo que era institucionalizado vendeu suas posições em Bitcoin. Se você olhar o movimento das carteiras naquela época, as carteiras que realmente tomaram posições de vendas eram carteiras que tinham 100 ou mais bitcoins. E vocês aí estão no mercado cripto. Vocês conhecem algum coleguinha que tem 100 bitcoins e que não está passeando de iate e jato? Então, é só gente institucionalizada que tá fazendo essas posições. Agora, qual é a minha visão futura do Bitcoin? Aí eu tiro uma página um pouco do Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, né? Você tem uma coisa que a gente nunca viu no mundo, que é uma impressão desenfreada de dinheiro para aquecer economias locais, começando pelo dólar aqui nos Estados Unidos, e aí você tem um efeito cascata desse mesmo incentivo fiscal acontecendo em países com a sua moeda mais enfraquecida. Exemplo, aí no Brasil, né? Hoje você tem uma disparidade do dólar muito grande. Então, aí você vai para o mercado e você faz uma pergunta para o investidor varejista. Eu estou sentado em real, o governo brasileiro está imprimindo dinheiro e o governo americano também está imprimindo dinheiro. Ou seja, eu estou diluindo a minha posição em moeda. Eu vou continuar sentado em real e essa âncora aqui indo para o fundo do mar, ou eu vou tentar pular para a próxima boia que está ali do meu lado, que é o dólar, apesar de estar sendo impresso. Então, você tem uma pressão de moedas mais fracas no mundo
o cara querendo sair da moeda local e ir para dólar, e você tem uma clara visão do governo americano que é imprimir mais dólar. Então, da onde você vai do dólar? Você só tem um outro lugar para ir. Ou é ouro, ou é Bitcoin, ou é um apartamento aí de frente para o Parque Ibirapuera, ou algum ativo que não está sendo diluído através de novas impressões de moeda. Então, como o Michael Saylor mencionou, tipo assim, é para cima, não tem para onde ir. O que você está me perguntando se eu vou tirar dinheiro da mesa e vou vender meu Bitcoin é a mesma coisa que você perguntar para a pessoa que está sentado em moeda venezuelana. O que eu vou fazer? Eu vou vender meu dólar e comprar moeda venezuelana? Não faz sentido nenhum. Sim, muito bom, cara. Bom, eu acho que a gente vai fechando por aqui. A gente sabe que você tem mais um compromisso aí logo menos, mas a gente agradece bastante aí, Alex. Acho que foi uma aula muito boa. A gente vai com certeza repetir isso aí mais para frente. Mas muito obrigado. Se quiser dar qualquer consideração final aí, eu vou passar depois pro Orlando também falar alguma coisa, mas se você quiser fechar aí, não tem problema não, cara. Muito obrigado. Não, eu agradeço vocês, sempre à disposição. Uma das coisas que realmente eu tenho uma paixão pessoal é trazer o Brasil para frente da inovação de tecnologia. E a gente vê muita coisa boa sair do Brasil. Exemplo, o pessoal do BTG Pactual é excelente, o pessoal do mercado Bitcoin é excelente. A inovação que a Moss trouxe para o mercado de crédito de carbono é fenomenal. Você tem coisas no Brasil que realmente são assim de ponta tecnologicamente. E eu acho que a gente, naturalmente, eu até peço desculpa a quem se sinta ofendido quando ouve isso, o brasileiro tem, por natureza, um sentimento de vira-lata. E eu acho que isso não é o que a geração de vocês deveria sentir. Eu acho que hoje a gente vive num mundo de internet onde está todo mundo interconectado. A diferença do conhecimento do Orlando, do Danilo, para qualquer menino que esteja sentado aqui em Harvard ou em UCLA não existe. A informação está aí. E eu acho que o que eu puder fazer aí para a gente conseguir puxar essa agenda do Brasil ser também um país de ponta, não só no futebol, mas ser um país de ponta na tecnologia, eu estou junto. Excelente. Daqui da minha parte também, só agradecer, Alex, muito obrigado. Acho que a perspectiva que a gente teve, né, em relação a mesmo futuro da blockchain, o futuro de um pouco dessa ideia de security e regulação foi única. É muito bom conhecer outras pessoas, né, brasileiros que estão aí fora criando, inovando, né, assim como você comentou do pessoal, por exemplo, Hashdex, pessoal, mercado Bitcoin, afins. A gente também tem pessoas como você, né, que está aí fora também inovando, então isso é fundamental. No mais, pessoal, o que eu tenho aí de mensagem para a nossa audiência final galera, estudem, aprendam sobre esse mercado, como o Alex mesmo disse, é o único, basicamente, se você começa a pensar um pouco de uma forma mais racional, parece que só tem um caminho, que é o caminho para cima, mas muito além disso, ainda é um mercado muito assimétrico, é um mercado que as pessoas não compreendem, não sabem como funcionam. Então, compreender e analisar esse mercado é algo essencial para quem pretende investir ou para quem pretende aí inovar dentro de tudo isso. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Um abraço e até o nosso próximo Casual Crypto.